Olá, meu nome é Iris Basílio, eu sou formada em neurociência, terapeuta holística, mas também sou enfermeira, que, aliás, é a minha formação base. Tenho mestrado e doutorado nessa área, trabalho com oncologia há quase 30 anos e também te ajudo a reprogramar a sua mente para que você possa co-criar coisas incríveis na sua vida, inclusive em relação aos nossos 5 corpos. Se você quer saber mais sobre isso, me siga nas redes sociais, tanto no meu YouTube, Iris Basílio, assim como no meu Instagram. E hoje a aula vai ser sobre o medo. E aí eu pergunto a você, do que você tem medo? Quais são os medos que afligem você? De repente é medo de uma doença, é medo de uma recidiva, é medo do desemprego, é medo de um divórcio, medo de uma falência, medo de uma escassez, medo de perder um filho. E hoje você vai aprender o perigo que é o seu medo, como você se tornar amiga dele e conseguir enganar a sua mente para que esse medo não aconteça, porque a nossa mente, ela só entende o seu padrão vibracional, aquilo que vem na sua mente. Então ela não sabe o que é real, o que é imaginação. E quando você começa a ter esses pensamentos de medo, ela acredita fielmente que é isso que você quer. Mas hoje você vai aprender como driblar a sua mente e co-criar coisas incríveis e não aquele medinho que você tem. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai aprender. Então, a neurociência, né? O que que a nossa mente, como ela cria essa realidade, como ela funciona, né? Então, a gente hoje vai traçar uma jornada científica para entender como a mente humana ela realmente transforma os nossos medos em realidade. Mas hoje eu vou dar para você ferramentas para que você possa obter, não medo, mas para que você possa obter a essa reprogramação da sua mente para que você realmente aprenda como você vai driblar esse medo, como que você pode controlar a sua mente, né? Então, o nosso medo, ele é o nosso guardião primitivo. É por conta do medo que você está vivo. Por isso você não foi destruído lá na época, né, das cavernas. Então, ele funciona como se fosse um sistema de alarme, algo sofisticado. Ele prepara teu corpo para reagir a uma situação rapidamente. Então, se você está diante de uma situação desafiadora, ele vai te dar duas possibilidades: ou você vai lutar, ou você vai fugir. E isso, à luz da neurociência, isso é fundamental como mecanismo de preservação da espécie. Então, ele vai detectar essas ameaças e ele vai reagir a elas quase que de uma forma instantânea. Só que muitas vezes ficar nesse sistema de alerta o tempo todo, isso causa um estresse, isso causa mal ao teu organismo. E aí, como o nosso cérebro processa isso? Como isso acontece? Então, essa detecção do medo, ele é feito pela amígdala, e não é tonsila palatina, tá? Porque uma vez eu estava dando uma aula sobre isso, e aí as pessoas falam, não, é só fazer a cirurgia, retira a amígdala, e não dá para fazer isso, tá? Então, a amígdala, ela funciona como aquele detector de fumaça, é o nosso detector de medo, sabe? Então, ela vai reagir em relação a isso. E quando ela reage, ela percebe uma sensação de medo, ela vai ativar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E aí, meu amigo, minha amiga, acontece uma cascata de coisas no teu corpo quando ele detecta isso. Então, aumenta a pressão arterial, fluxo sanguíneo, glicemia, estresse, cortisol. Por quê? Porque é liberado uma série de hormônios, como a adrenalina, como neurotransmissores, como a adrenalina, como o cortisol, que vão colocar o seu corpo num estado de emergência. Então, esse córtex pré-frontal, ele vai avaliar se o perigo é real, mas quando o medo é intenso, é como se a amígdala ela dominasse o seu racional. Então, você recebeu um diagnóstico de câncer. Primeira coisa que vem na tua cabeça, vou morrer. Ou então você faz a cirurgia e você fala assim, vai fazer quimioterapia e fala assim, caraca, e se voltar?
Quando o médico te dá alta, você fala assim: meu Deus do céu, e se voltar isso, o que que vai acontecer comigo? Né? Isso vai voltar ou não? E aí esse medo ele vai tomar conta do seu corpo. Então não é que você, eu tenho meu filho vai para uma festa, eu tenho medo que ele se acidente. Ah, pronto, ele vai se acidentar. Não, porque você imagina, né, gente? Toda mãe tem medo que aconteça alguma coisa com o filho. Coitados dos nossos filhos, se os nossos medos se eles se concretizassem assim de uma forma tão imediata. Então, o que que acontece? O nosso corpo, mediante uma situação de medo, ele passa por mudanças. Então, é como se você mudasse todo o território celular, todo o território dos sistemas que nós temos. Sistema cardiovascular, então o coração ele começa a acelerar. O nosso sistema muscular, então ele vai dar prioridade para uma reação física imediata. O nosso sistema respiratório, então você fica com uma respiração mais rápida. O que que acontece com o ansioso, gente? Ele fica com aquela respiração, né? E aí, o nosso corpo, o que que ele faz? Ele suspende temporariamente ações que não são importantes naquele momento que ele precisa fugir ou lutar, como a reprodução, como a digestão e algumas respostas imunológicas. E a pessoa que está fazendo tratamento de câncer, o que que ela precisa? Ela precisa do sistema imunológico bem ativado. Ela precisa de um sistema imunológico forte para que ela possa passar por toda a quimioterapia, por toda a radioterapia, por todo o tratamento que ela necessita nesse momento, tá? É, gente, agora foi. Nossa, eu não estava conseguindo ir. E aí, gente, esse terreno da doença e o medo é um terreno muito perigoso. Então, isso causa um impacto muito grande, né, no nosso corpo. No caso específico de câncer, esse medo, ele pode ser até paralisante, gente. Sabe, muitas pessoas se recusam ao tratamento, isso é real, tá? Em quase 30 anos numa instituição especializada em oncologia no Rio de Janeiro, eu tenho vários exemplos de pessoas que desistiram do tratamento por conta do medo. Então a gente precisa entender como isso funciona. Primeiro, vem o pensamento do medo. Tudo começa na mente humana. Então, preocupações constantes sobre desenvolver doenças graves, elas vão ocupar a sua mente de uma forma recorrente. E quando isso acontece, existe uma ativação hormonal que vai aumentar drasticamente o nível de cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. E você tem um prejuízo imunológico, porque o excesso de cortisol, ele atrapalha as suas células a recuperarem é, transformarem essa doença em cura. Então, as suas células, elas precisam estar saudáveis, seus soldados precisam estar ali, ó, atuantes durante a quimioterapia, a radioterapia. Então, uma cirurgia, você precisa se recuperar. Então, quem nunca ouviu falar sobre as mudanças epigenéticas? O que que é isso? É esse estresse crônico que vai alterando essa expressão gênica, ele vai criando um ambiente biológico adoecedor. Então, e é tudo que você não quer nesse momento de tratamento para o câncer. Então, quais são as evidências científicas, né? Quando esse medo ele se materializa? Isso não é simplesmente filosófico, tá, gente? Existem três componentes, três respaldos bem sólidos na linha da evidência científica, da neurociência, que traz essa conexão entre a mente e o corpo. Primeiro é a neuroplasticidade e o foco atencional. Então, quanto mais a gente pensa em coisa, naquilo ali, mais conexões neurais elas vão estar relacionadas a esse pensamento. Então, quanto mais você pensa em doença, mais conexões neurais estão sendo formadas para a doença. E aí o teu corpo reage como se você já estivesse enfermo. Gente, isso aconteceu comigo. Eu tive um diagnóstico de Covid, na verdade o diagnóstico estava errado. E eu estava bem, eu fui colher porque eu tive contato, estava trabalhando, eu fiquei na linha de frente do Covid, nas duas instituições que eu trabalho, tanto no INCA quanto na UFRJ, colhendo material, enfim. E aí eu colhi. E aí eu mandei uma mensagem para a pessoa que via a questão do resultado. Ela falou assim: Iris, seu resultado deu positivo. Mas houve um erro aqui, a gente vai refazer, porque a gente está achando estranho que de 20 coletas.
19 deram positivas e uma só deu negativa. Gente, foi imediato. Imediato, eu tirei meu marido do quarto, eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir dor no peito, eu falei assim, não, meu Deus do céu, e meu físico sentia todos os sintomas do Covid. Por quê? Porque no meu pensamento eu já estava com Covid. E assim é em outras doenças, né? A psiconeuroimunologia. Então a gente precisa entender que os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas modulam o nosso sistema imunológico. Então esse medo crônico, ele vai reduzir a atividade do linfócito T. E por que que isso é importante? Porque elas são essenciais. Os linfócitos, as células NK, elas são fundamentais para a defesa do nosso sistema imunológico. Então, se você está inferindo coisas, pensamentos, emoções, neurotransmissores que vão diminuir esse linfócito, você está diminuindo o seu sistema imunológico. E tudo começou aqui. E a profecia autorrealizável, o que que é isso? Aí sim é o ponto de vista comportamental. O nosso medo, ele leva a ações ou inações, né, que aumentam o risco real. Sabe aquela pessoa que palpa um nódulozinho, isso aqui é besteira, isso aqui deve ser um pensamento, eu não tenho nada nas minhas mamas, não. E aí não procura o médico. Eu tinha uma tia que ela já é falecida e ela falava, não, quem procura acha. Então, e ela não fazia. Tem até uma amiga que fala isso, né? E se ela assistir esse vídeo aí, ela vai saber que eu estou falando dela. E ela diz: ai, Basílio, não, você vive procurando coisa e não, e quem procura acha. Eu falei: não, meu amor, quem procura acha cedo e resolve cedo. Essa é a diferença, né? Então, muitas vezes você leva diagnósticos tardios por conta disso. Mas nós temos um poder transformador, que é a nossa consciência. Então, se aquilo que a gente foca fortalece, então a gente não pode focar no medo, mas a gente precisa focar na esperança. A gente precisa, sabe, focar na alegria, para que novas conexões neurais sejam formadas, para que a gente trabalhe a resiliência, o bem-estar e a saúde. Então, a neurociência, ela nos ensina isso. A nossa mente, ela tem um poder extraordinário para moldar a nossa realidade biológica. Então, para isso, você precisa entender o medo, estudar o seu cérebro e reconhecer o poder que você tem de mudar a sua mentalidade, mudar o seu pensamento. E essa, sabe, essa compreensão da mente humana, essa percepção, ela nos leva a ações de autocuidado, estratégias eficazes para a questão emocional. Então, ao invés de você ter medo, né, e tornar o medo seu inimigo, você torna o seu inimigo, o seu medo, um seu amigo, aquele que vai te fazer sobreviver. E aí eu trouxe para você um protocolo, deixa eu tirar aqui, um protocolo para você reprogramar a sua mente. Então, para que você possa mudar a sua mente. Então, não basta conhecer. Hoje, até agora, você conheceu o medo. Você sabe todo o efeito dele no seu corpo, à luz da neurociência, à luz da epigenética, à luz da fisiologia. Mas agora, como eu posso reprogramar a minha mente, então, Iris, para driblar esse medo? Então, eu trouxe para você um protocolo de reprogramação mental para você seguir. E ele tem alguns passos. Então, o primeiro é você ter uma identificação consciente do medo. Iris, eu tenho medo de recidiva. Iris, a minha mãe está com câncer de mama e eu tenho medo de ter esse câncer. Então, você precisa identificar, reconhecer quais são, sabe, quais são os gatilhos mentais, quais são os medos e entender que o seu sistema ele responde a isso. E aí, qual vai ser a sua ferramenta? Você vai ter um diário e nesse diário você vai escrever detalhadamente o seu medo, você vai registrar. Olha, quando eu vejo uma pessoa careca, isso me dá um gatilho. Ai, amanhã pode ser eu. Quando eu vejo uma pessoa sem mama, eu falo assim, ai meu Deus, amanhã pode ser eu. Quando eu me olho no espelho, me vejo sem a mama, eu penso, caraca, pode ter a outra. Você vai colocar nesse diário quais são os gatilhos, quais são aquilo que desencadeia esse medo. Também vai escrever nesse diário quais são os seus pensamentos. E aí, quais são as suas reações? Iris, quando eu vejo isso, então, um gatilho é ver alguém careca na rua. Eu logo penso, pode ser eu. E aí, como seu corpo reage?
Você sente seu coração bater mais forte? Você sente a mão gelada? Qual é a base científica para isso, né? Existe uma identificação consciente que acontece no nosso córtex pré-frontal. Então, só que quando o nosso córtex, o nosso pré-frontal, ele é a parte do raciocínio, ele é a parte, sabe, lógica. Então, ele acaba, quando você tem uma consciência desse medo, você treina esse córtex pré-frontal para que ele seja mais forte que a sua amígdala, para que ele diga para a amígdala assim, amígdala, não vem não, tá? Não vem não que tá tudo tranquilo por aqui. Então, quando você coloca no papel, você trabalha essa ferramenta. Segunda coisa é a respiração e a regulação fisiológica. Então, essa respiração diafragmática, onde você puxa todo o ar pelo nariz, segura e solta, vai contando na sua mente. Inspira contando até 7, segura contando até 7 e solta contando até 7. 7, 8 segundos. Isso reduz drasticamente a ativação do seu sistema simpático e seus níveis de cortisol. Então, aumenta, sabe, essa variabilidade da frequência cardíaca. Então, existe esse eixo, né, do hipotálamo, das amígdalas. Então, ele vai fortalecer, quando você faz essa respiração diafragmática, você fortalece essas conexões neurais entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Isso não é conversinha para deter a ansiedade, não, tá, gente? Isso é real. Reestruturação cognitiva. Então, você também precisa trabalhar a sua cognição. Então, como você trabalha isso? Você vai identificar, você vai desafiar esses pensamentos, né, automáticos de catástrofe, de medo. Se você pensar assim, ah, meu Deus, se eu tiver sintoma, isso vai ser câncer. Ah, eu estou sentindo dor na mama. Isso é câncer. Você muda isso. Você vai mudar isso. Você vai pensar o seguinte: meu corpo apresenta sintomas por diversas razões. E eu posso investigar com serenidade. É isso. Trazer essa serenidade para o seu corpo. Então, quando você traz isso, essas atividades cognitivas, você cria caminhos neurais que vão fortalecer o raciocínio lógico e vão enfraquecer esse padrão de catástrofe que o nosso corpo tem, sabe? Esse padrão de catástrofe que o corpo ele acaba tendo quando ele tem o medo. Quando ele tem o medo, você acaba tendo essas ações. Então, essas técnicas, né, elas vão trabalhar a neuroplasticidade cerebral. Elas vão criar novas redes neurais com calma, confiança e bem-estar. E vão mudar esse padrão de medo quando você trabalha essas três linhas. Então, a exposição gradual e imagética. Então, você vai criar uma escala para o seu medo. E você vai trabalhar progressivamente com situações de menor intensidade, né? E você vai se imaginar vivendo aquilo com muita naturalidade. Então, isso promove que essa memória do medo, ela vai ter uma remodelação simpática na amígdala, não de catástrofe, mas de calma, de tranquilidade. Não, já passei por isso, eu superei, vai dar tudo certo. Então, você trabalha isso. A neuroplasticidade positiva. Gente, a visualização, ela tem um poder incrível. É porque a aula de hoje não é para isso, mas se eu contar a minha história, como que eu criei relacionamento, casa dos sonhos, carro, bem-estar, paz, amor, alegria dentro da minha casa, nossa, muito vai ficar de queixo caído, sabe? E não vai ficar de perna bamba, não vai ficar de queixo caído. Então, sabe por quê? Porque eu visualizava e até hoje eu faço as técnicas de visualização, gente, dá certo. Não importa se você acredita, se você não acredita, só faz o que eu estou te falando. Então, ao invés de você visualizar, você doente, você com recidiva, você, sabe, numa outra situação de tristeza, você visualiza coisas boas. Gente, inclusive no cuidado paliativo. Porque, querido, cuidado paliativo não significa morte, mas significa que você vai dar mais vida aos dias que você tem. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está em cuidado paliativo, a história só acaba quando termina. Então, mas como nós optamos por viver o nosso dia a dia? Porque eu estou aqui te dando essa aula. E você pode, de repente, estar assistindo esse vídeo e você tem cuidado paliativo. Você tá, sabe, você já recebeu um diagnóstico, a quimioterapia não resolve, a radioterapia não resolve, só que eu posso ir antes de você. E aí? Vamos falar de sobrevida?
Porque ninguém sabe a hora que nós iremos desencarnar, que nós iremos partir dessa para melhor ou para pior, não, né? Vamos ter fé que é para melhor. Mas como você vive o seu dia a dia? Então, isso também traz, gente, uma perspectiva independente de doença. Então, a gente precisa viver, parece ser meio demagogo, sabe? Mas a gente precisa viver como se fosse o último. Aí, o seu último dia fosse hoje. Tu vai viver cheio de medo? Aí, eu tenho medo de ser assaltada, aí eu tenho medo disso, aí eu tenho medo daquilo. Tu não sabe nem se vai voltar para casa, tomara que volte. Beleza, todos nós em segurança. Então, você precisa, sabe, trabalhar. "Ah, eu tenho medo de recidiva, eu tenho medo de não sei o quê." Fala, eu confio no meu corpo, eu confio em células, eu confio em você. Eu confio em vocês. Converse com as suas células. Fale para sua mente, eu sou maior do que você, medo. Converse com o seu medo, medo, ó, tu é meu parceiro. Tu faz eu sobreviver. Mas olha, eu sou maior do que você. Você não manda em mim, não. Então, essa visualização, gente, ela ativa as mesmas áreas cerebrais que a experiência. É por isso que a tua mente não sabe o que é imaginação e o que é real. Então, visualize você recebendo alta, você tendo diagnóstico, sabe, que você não tem, que você está livre de doença. Se você está assistindo esse vídeo, Iris, não tem nada a ver com câncer. Então, visualize o relacionamento que você quer ter, a casa que você quer ter. Vai, ao invés de ir para a cama com o celular, vai com seus pensamentos, sabe, visualizando. Mas muitas vezes, quando a gente deita no travesseiro, é a hora que o medo vem. E aí, qual é a última informação que o teu cérebro recebe? Medo de recidiva, medo da morte, medo de deixar um filho sozinho, medo de ser assaltada, medo de perder tudo, medo de ser traída. Tua mente está dizendo o quê? Que é aquilo ali que você quer. E algo fantástico, fenomenal que a neurociência trouxe para a gente, a prática de mindfulness e meditação. Gente, dedicar 10 minutos, sabe? Mindfulness é você ter um centramento em você mesmo. É você se conectar somente com a sua respiração. Você vai observando seus pensamentos como se eles estivessem passando por você, mas conectada. Então, qual é a base científica para isso, gente? Já existem programas de mindfulness que comprovam que a prática de técnicas mindfulness, ela remodela a atividade da amígdala. Ela aumenta a substância cinzenta do hipocampo e do córtex pré-frontal, que são responsáveis pelo seu raciocínio. Então, rotinas de autocuidado. A gente cuida de todo mundo, mas a gente não cuida da gente. Então, nesse programa que eu estou dando para você com todas essas ferramentas, você trabalha cognição, você trabalha a mente e agora você trabalha comportamento. Porque você precisa ter rotinas de autocuidado. Você precisa, sabe, reprogramar a sua mente, dando a ela, sabe, um padrão natural e protetor para reconstruir a sua ligação com o seu corpo. Então, você precisa proteger a sua mente. Então, sabe, quando você se expõe a notícias catastróficas, a notícias, sabe, que dão medo, pode ser o gatilho para a tua amiga. Então, se preserve. Para de assistir jornal que só conta desgraça. Para. Você está fazendo mal à sua mente. E uma outra atitude dentro desse programa de reprogramação, conexões significativas. Então, se você, gente, já diz, você é as pessoas que estão à sua volta, né? As 5 pessoas que estão à sua volta. Então, com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas que só falam de doença? Você tem andado com pessoas que só reclamam? Seu círculo de amizade é composto por pessoas que nunca têm nada positivo para falar? Foge, meu amigo, me desculpa, mas foge. Seu círculo de amigos é formado por pessoas que só reclamam da vida? Ou são pessoas otimistas, pessoas que têm relacionamentos saudáveis? Então, a partir de hoje, lembre-se, você precisa reprogramar a sua mente de uma forma a eliminar esse medo, a reconstruir relações e pensamentos que vão ajudar você a superar o medo do câncer, o medo da derrota ou qualquer outro tipo de medo. A nossa mente, ela é muito poderosa, mas você é quem manda nela. Você é mais poderoso que ela. Me siga aqui no YouTube, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, e se você estiver no nosso aplicativo, pode mandar perguntas, como aqui também, você pode mandar perguntas que eu vou ter o prazer em responder. Beijos e vamos que vamos vencendo o nosso medo.